E aí, galera? Opa! Vamos continuar nessa pegada gostosa do conteúdo de biologia do terceirão da mediação tecnológica. Eu sou a professora Tabita Maciel Amorim. E juntamente aqui com o nosso querido professor Vitor, tá bom? Olha que lindo. Gente, nós estamos bem adiantado. E aí eu queria, sabe o quê? Que você, querido aluno, começasse, que está pensando aí, a gente já está recebendo, né, algumas produções da Extra Classe, tá bom? Mas a gente quer ver o trabalho de vocês, se tivesse um rostinho de vocês também, a gente fica tão feliz quando a gente vê vocês construindo, ou vocês do lado da produção de vocês, tá bom? Porque a proposta que a gente trouxe aqui para a Extra Classe desse ano é justamente para você ir organizando as ideias. São muitas informações, né? Terceirão é muita informação. Então, essa questão dos mapas mentais é muito bom para que você compartilhe com a sua turma e aí faça aquele estudo de revisão, né, dessas informações, tá bom? Isso é muito legal, muito interessante que você está trabalhando em grupo aí também. E a gente está aguardando. Então, vamos para a nossa aula. Vamos lá no quadro. Olha lá. Aula 40.1, tá? Nível trófico. Nós vamos enfatizar especificamente cada um desses níveis tróficos. E aí a gente vai falar também dos tipos. Professora, mas a gente viu que existem grupos de organismos diferentes. A biodiversidade ela é muito grande, não é? Com certeza. Essa biodiversidade existente em diferentes ecossistemas vão estar realizando o processo de alimentação. Cada organismo vivente, gente, ele serve de alimento para o outro. E aí a gente compõe as cadeias alimentares. E nessas cadeias alimentares, você vai ter níveis distintos que vão agrupar organismos que vão estar adaptados a um determinado tipo de processo e um determinado tipo de alimentação. E é isso que a gente vai focar nesta aula. Se tiver alguma dúvida, passa aí pra gente que a gente vai estar aqui com você. Perfeito? Vamos prosseguir? E a habilidade dessa aula, prof, quais são? Então, nós vamos analisar e diferenciar os fatores ecológicos e identificar a sua importância para a manutenção da vida. Nós vamos entender também as relações ocorridas entre os seres vivos e o ambiente e se perceber como parte integrante. A gente sempre está destacando isso aqui. Você também compõe. Lembra quando nós estávamos... Vem aqui para mim. Lembra quando nós estávamos falando sobre a cadeia alimentar e a gente falou de cadeia alimentar, falamos de ecossistemas e falamos da cadeia alimentar humana também? Sim, porque você está inserido. Nós, como organismos onívoros, vamos ter essa flexibilidade. Então, para uma hora estar agindo como como consumidor primário, nós não temos clorofila. Essa situação ainda não é possível para os seres humanos, tá? Se tornarem seres autotróficos. Não, nós somos seres heterotróficos. Nós não temos clorofila, não temos capacidade de produzir. Estaria absorvendo energia solar. Teve até uma onda de um povo que queria fazer um negócio assim, ficar se alimentando do sol, mas isso não é possível pra gente, porque a gente não tem clorofila, tá? Gente, eu não vou dizer que nunca vai acontecer, porque ser humano, nossa, é demais, né? Tá? Mas ainda não. Então, como consumidores primários, a gente vai se alimentar dos vegetais. Quando a gente come macaxeira, quando a gente come aquele pratão de salada, quando você carregou no final de semana, né? Você agiu como um carnívoro insaciável. Eita, muita carne, muita proteína, muito carboidrato, dá ruim, né? Né, Vitor? Aí a gente, na segunda-feira, a gente tenta amenizar. Aí vai comer aquele pratinho de salada gostoso. O que você vai fazer? Você vai, então, comer ali alface, rúcula, tomate, né, cebolinha, enfim, tá? Pepino. Gostoso. Tempera bem gostosinho, fica tudo delicioso, fica mais maravilha. E aí, olha só, a gente vai, então, enfatizar
cada um desses níveis tróficos, mas não se esqueça de estar também lembrando de você, tá bom? Vamos lá? Joga no quadro. Então, aqui a gente tem um nível trófico. Por favor, bobinho do meu coração, me coloca aqui do ladinho. Aí, eu vou pra cá, tá? Deixa eu ver se eu fico melhor pra cá. Não, vou ficar na cara da serpente. Aqui, pronto. Então, olha só. Agora faz aquele print pra nós, né, Vitor? Tchim! É isso aí. Ó, nível trófico. O que é esse nível trófico? Eu vou ter representantes, tá, da fauna que vão estar inseridos, fauna e flora, né? Estar inseridos em níveis diferentes que vão representar a minha cadeia alimentar. Ok? Nessa imagem, a gente está vendo uma predação. Isso aqui é um sapinho, tá? Que está sendo predado por essa serpente. Isso é um processo natural. Quem está com fome tem que ser saciado a sua fome. E aí, esse animal, essa serpente, está ali na hábito alimentar carnívoro, certo? Esse sapinho, que está ali, já era, ele se alimenta de insetos. E aí ele vai ser, um está como consumidor secundário, outro vai estar como consumidor, aliás, um está como consumidor terciário, a serpente, o sapinho como consumidor secundário, e aquele que serve de alimento para esses insetos, os insetos vão estar ali como representantes de consumidores primários, que vão estar se alimentando de vegetais, de partes vegetais, enfim. Perfeito? Então, cada um desses níveis tróficos, agora pode me tirar, cada um desses níveis tróficos, então, vão estar ali compondo essa cadeia alimentar. Olha lá. O nível trófico, também conhecido por nível alimentar, representa o conjunto biótico, animais e vegetais, possuindo semelhantes hábitos alimentares, ou seja, eu vou ter hábitos alimentar herbívoros, carnívoros e onívoros. Por isso a gente tem, quando a gente fala de consumidores, tá? Os consumidores na cadeia alimentar, ou na teia alimentar, eles vão podem ser de primeira, segunda, terceira ordem. Aqui nessa representação, você tem vegetais, deixa eu só botar a canetinha aqui. Senão não vai, né, Vitor? Ó, nessa representação você tem o vegetal, tá ali no ambiente terrestre, é aquático, né, isso aqui? Ô, mano, tubarão desse tamanho, tu tá pensando que é terrestre? Viajei. Então, aqui, ó, aí você tem o crustáceo, tá? Que vai estar no segundo nível trófico. Primeiro, os produtores. Segundo, esse camarãozinho aí, né? Aí depois você tem o terceiro nível trófico, o peixinho, médio. O quarto nível trófico e aqui o quinto nível trófico, que é o tubarão. Tá bom? Então, para cada um desses níveis, você sabe que ele aqui, ó, carnívoro. 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 E aqui você vai ter o animalzinho herbívoro. Então, em cada um desses níveis tróficos, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre, nós temos essa variação. Sendo que você vai prestar atenção numa coisa, tá? Você vai ficar prestando atenção numa coisa. Pode me colocar do lado do slide, dentro do slide, por favor. Agora me joga. Olha lá. Ok. Eu quero que você preste atenção num detalhe aqui, ó. Você está vendo que o tamanho desses animais, ele é diferente? Os consumidores? Aqui, ó, você tem de amarelinho os decompositores, tá bom? Mas o que é interessante, a gente falou que em cada nível trófico, a cada nível trófico vai passando, vai pulando aqui, eu tenho perda de energia. Essa perda de energia na forma de calor. E
como eu tenho perda, eu tenho que compensar de alguma forma. Então, esses animais, eles vão compensar na sua forma de massa. Eles vão aumentar a quantidade de massa inseridas no seu organismo, tá? E aí vai ser bom para quem? Os decompositores, né? Que organismos maiores, de porte maior, têm maior quantidade de componentes orgânicos, que vão aí passar por um processo de ação de micro-organismos que vão fazer a decomposição, retornando de substâncias orgânicas para substâncias inorgânicas, os minerais aí, devolvendo isso para o ambiente. E tudo vai novamente circular, né? Circular. Com a perda de energia, tudo bem, mas tem acúmulo de massa, né? Matéria aí. Pode me tirar? Vamos seguindo? Olha lá. O nível de nutrição a que pertence um indivíduo ou uma espécie que indica a passagem de energia entre os seres vivos presentes na cadeia ou teia alimentar vai estar incluindo cada um desses setores, cada um desses níveis tróficos, representados em diferentes tipos de cadeias alimentares. O que é interessante a gente dizer é que a necessidade, tá? A necessidade de obtenção de energia é que faz com que esses consumidores ou esses produtores estejam agindo dentro de uma cadeia alimentar. Tudo é gerado na forma ou para a obtenção de energia. Para isso, quando a gente está estudando lá no primeiro ano, os processos metabólicos, você lembra? Que a gente fala sobre fermentação, fala sobre quimiossíntese, fala sobre o processo de fotossíntese e fala também sobre o processo de respiração celular. Então, em cada um, esses quatro são processos metabólicos diferentes, que vão, ora, estar produzindo substâncias orgânicas, como no caso da fotossíntese e da quimiossíntese, ou vão estar quebrando moléculas orgânicas para a gente poder produzir energia. E cada quebra, quebra de moléculas, quimicamente falando, é que faz com que haja essa liberação, produção do que a gente chama de ATP, ou adenosina trifosfato, moléculas altamente energéticas que vão gerar e ser a fonte de energia para as nossas células. E isso, tanto um organismo heterotrófico quanto um organismo autotrófico. Nós somos heterotróficos, assim como os outros consumidores de primeira, segunda e terceira ordem. Outro detalhe que a gente falou também, e a gente destaca, como a gente tem uma perda de energia de um nível para o outro, a gente normalmente vai ter uma maior contribuição energética até o quarto nível trófico. Esse quinto nível trófico que pode aparecer em uma ou outra cadeia é o mais raro, tá? Porque o nível de energia é baixo, a obtenção de energia, né? Nesses saltos de um nível para o outro. Por isso a gente trabalha aí até o quarto nível trófico. Perfeito? Vamos seguindo? Olha lá. Joga no quadro. Cada etapa de uma cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Podemos classificar então esses três tipos distintos, tá? Aí você tem aí a plantinha, o produtor, você tem o gafanhotozinho, tá? Como consumidor primário. E aí, essa cadeia é bem curtinha, né, galera? Você tem o sapinho, o anfíbio, como o consumidor secundário. Tá se alimentando aí do gafanhoto, tá? E aí, os decompositores podem estar tanto agindo sobre a vida do gafanhoto, quando ele morrer, ou quanto sobre a vida do sapinho e também nos vegetais, que eles também passam pelo processo de decomposição, né? Não tem como. Tá? Todos os organismos vivos vão sofrer a ação de decompositores. Agora nós vamos falar um por um de cada um desses representantes. Tá preparado? Então tá, vamos lá? Olha lá na tela. Então quais são esses grupos distintos, né? Produtores, consumidores, que a gente vai ter várias ordens, primeira, segunda, terceira, quarta,
E os decompositores, que são os micro-organismos, fungos e bactérias, que precisam de um ambiente adequado para a sua atuação. Vamos embora. Tipos de níveis tróficos. Então, para começarmos uma cadeia alimentar, nós vamos ter quem? Os produtores. Quem são os produtores, professora? São os organismos autótrofos, porque utilizam a energia solar, o gás carbônico e a água, que são moléculas inorgânicas, para produzir a matéria orgânica, que é a glicose, um carboidrato, através do processo de fotossíntese, tá bom? Olha aqui para mim. Galera, ainda presta bem atenção. Vem aqui. Chega junto. Chega. Ele não chegou, ele pá, impactou. É lobo. Olha aqui. Ainda tem gente que não consegue compreender o processo fotossintético. Então, vamos lá. Fotossíntese, como o próprio nome está falando, síntese, produção, foto, luz, luminosidade, precisa de uma fonte, tá bom? Então, para realizar o processo de fotossíntese, eu preciso, esse organismo, ele precisa de um pigmento importantíssimo. Qual é esse pigmento, professora? Olha agora para o Vitor, dá um destaque no Vitor, porque eu vou falar a palavra e vamos ver como é que ele vai representar isso, porque até eu fiquei curiosa. Clorofila. Aí, olha aí que legal. Clorofila é o pigmento que é necessário para os seres realizarem a fotossíntese. Se não tiver, não tem como. Eu e você não conseguimos porque nós não temos clorofila. Perfeito? Aí o que vai fazer? Esses organismos vão ter as células, né? Célula vegetal, lembra do design da célula vegetal com a parede celular, né? O bacúolo, perfeito. Nessas células, dentro delas existe uma organela chamada de cloroplasto, que vai ter a clorofila. Essa clorofila ela vai ser agitada, ela vai receber energia luminosa e lá nas células, tá? Tá acontecendo esse processo todo. Aonde, professora? Nas folhinhas. Tanto no ambiente aquático, quanto no ambiente terrestre. Tá bom? Ok. Aí, o que vai estar acontecendo? As plantas que tiverem raiz vão estar absorvendo água e sais minerais. Vão estar, e aquelas que tiverem vasos condutores, porque as briófitas não têm, mas elas também realizam fotossíntese, vão estar percorrendo esse líquido, vai estar percorrendo seus vasos condutores até chegar nas suas folhinhas. E aí elas têm uma abertura nessas folhas chamada de estômatos, que permitem com que o gás carbônico entre, né? Seja absorvido. Então, ok, eu absorvo água, eu não, os seres autotróficos absorvem água, vão absorver o gás carbônico, e aí eles estão lá com as suas moléculas de clorofila agitadas, prontas para realizar o processo fotossintético. E aí, uma reação em cadeia vai estar acontecendo, tá? Ciclo de Calvin, lembra? E nesse ciclo de Calvin, você vai estar começando a produzir moléculas orgânicas e, em grande quantidade, a glicose. Processo fotossintético. Quem faz isso? Quando eu penso em cadeia alimentar, eu estou enfatizando os produtores. Podem ser as plantas de grande porte, as plantas como os musgozinhos, né? Está dentro da classificação das briófitas. Pode ser uma alga, pode ser o fitoplâncton. Certinho? Vamos seguir? Olha lá. Por produzirem o próprio alimento e não precisarem se alimentar de outros seres vivos, ocupam o primeiro nível de uma cadeia alimentar. São os tops, né? Os produtores são os introdutores de energia nessa cadeia alimentar. Energia que será repassada de um organismo para o outro ao longo da cadeia. Agora, você tem que prestar atenção no seguinte. Quando esse vegetal aqui
realiza o processo de fotossíntese, professora, mas é uma gramínea, né? Não tem muito crescimento, mas ele tem que se manter. Ele tem raiz, ele tem as suas folhas, precisa estar vivo, precisa estar ativo e também vai se reproduzir, certo? Então ele vai estar produzindo a fotossíntese, realizando a fotossíntese, produzindo energia na forma de carboidrato, no caso da glicose, vai armazenar uma parte disso e a outra parte ele vai estar utilizando, vai gastando, tá? E em cada um desses níveis eu vou ter esse armazenamento e também a utilização. Por isso que a gente fala que em cada nível trófico eu tenho uma perda de energia, que todos eles vão perder na forma de calor, mas também porque uma parte ele consome e a outra parte ele vai deixar armazenado para uma eventualidade. E aí é nessa eventualidade que entram os predadores. Eu ou você. Se for nós, como onívoros, podemos estar se alimentando diretamente desses seres fotossintetizadores, tá? Ou eu posso estar me alimentando ali da cabrinha, da galinha, né? Sendo consumidor secundário, tá bom? Então, o foco aqui é no primeiro nível. Primeiro nível trófico, eu tenho quem? Produtores. Organismos que só eles têm capacidade de realizar esse processo. Obter energia luminosa e transformar isso em energia química na forma de carboidrato, glicose. Seguindo, olha lá. Aqui a gente tem, então, no ambiente aquático, essa representação desses produtores, né, na forma de fitoplâncton, que são esses organismos vegetais, classificados aí, né, como vegetais, fitos vem de plantas, que estão nesse ambiente aquático e que são quase imperceptíveis, não dá para ver a olho nu, que são fonte de consumo para o zooplâncton, pequenos animais que também não dá para a gente ver a olho nu. Quando você dá aquele mergulho dentro da água, tá? Você pode estar, tem gente que, né, acaba acontecendo. Já aconteceu isso comigo várias vezes, gente. Quem não, né? Tá lá tomando banho, de repente você engole um pouco de água. O problema é quando é na piscina, né? Aí é mais complicado. Lembra do ambiente lógico e lântico? Opte sempre pelo lógico, porque aí, né, a água está correndo, então está levando muita coisa também desejável. Então, quando a gente engole, a gente pode estar incluindo aí fitoplâncton e zooplâncton junto, né? Tá bom? Então, dentro do ambiente aquático ou terrestre, você vai ter esse grupo de organismos adaptado a essa vida terrestre ou aquática que vão realizar esse processo de fotossíntese. Não esqueça também daqueles que as cianobactérias também. Elas têm pigmentos de clorofila na sua estrutura. Lembram? São unidades simples, mas elas também realizam um processo de quimiossíntese, né? Fotossíntese através da clorofila. Tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. Aqui a gente tem um esqueminha mostrando dois grupos de produtores. Olha aqui. Nós temos tanto as macrófitas, tá? As plantas aquáticas aqui, quanto também nós vamos ter o fitoplâncton, tá? Cadê o fitoplâncton aqui? O fitoplâncton, que são esses micro-organismos fotossintetizadores, tá? E aí a gente tem os fungos e as bactérias, obviamente, que vão agir no processo de decomposição também no ambiente aquático. E o zooplâncton e os outros animais que a gente chama de bentônicos. Professora, eu não estou lembrada bem o que é isso mesmo. Dentro do nível d'água, dentro da coluna de água, você vai ter a região planctônica, os organismos planctônicos que têm essa mobilidade. Por exemplo, aqui, ó, porque a gente chama de fitoplâncton? Porque essas plantinhas aqui, elas são carregadas, né, pela água, pela corrente de água. Então, elas não têm força para driblar essa corrente. Então, elas vão ser direcionadas para onde for. E aí a gente tem a região nectônica. Esses peixes vão ocupar esse nível nectônico, porque eles têm mobilidade dentro do fluxo de água. E aí a gente vai ter aqueles animais bentônicos, que estão lá no fundo, ou vão estar presos, césseis, né, no fundo do garapé, do rio, do córrego ou do oceano, ou vão estar livres, mas eles vão estar
rastejando nesse ambiente. Então, nós temos esses 3 grupos, 3 zonas que identificam 3 grupos de seres vivos que têm essa mobilidade, né? Ou têm essa presença. Então, até mesmo na água, a gente tem níveis diferentes. Animais com nichos diferentes. Olha que legal, tá bom? Vamos seguindo? Ok. Vamos falar agora sobre os consumidores. Quem são eles? São todos heterótrofos que dependem dos produtores, já que não produzem o seu próprio alimento. Eles se alimentam de plantas e também de animais. Vamos seguindo. Dessa maneira, classificam-se em consumidores primários ou herbívoros quando se alimentam somente dos organismos autótrofos. Então, quando eu falo de consumidores primários, marque aí no seu caderninho. Consumidores primários, eles vão ser somente herbívoros. Mas eu também tenho consumidores secundários. E esses secundários, eles podem ser carnívoros, eles podem ser herbívoros ou eles podem ser onívoros também. E aí, nesse esqueminha, você tem numa coluna, né, uma cadeia alimentar e na segunda coluna outra cadeia alimentar. Uma terrestre e a outra aquática, tá bom? Onde a gente tem plantas ou fitoplâncton. No segundo nível trófico, um animal herbívoro ou zooplâncton. No terceiro nível, um animal carnívoro que é representado aí por esse roedor ou esses peixinhos na coluna de água e assim sucessivamente. Perfeito? Vamos seguindo. Consequentemente, um consumidor terciário é aquele que se alimenta dos consumidores secundários e assim por diante. E aí aqui a gente tem 3 cadeias alimentares. Primeira cadeia, a segunda cadeia e a terceira cadeia, tá bom? Agora olha só que legal. Nessa primeira cadeia, eu tenho uma avezinha pernalta, eu tenho um peixinho e tenho um caramujo e tenho um vegetal, né? Aqui então a gente está representando um ambiente aquático. Uma algazinha que vai servir de alimento para esse caramujo, né? Que tem aquela língua raspadora, lembra? Muito bem. E o peixinho que vai se alimentar dele e essa ave pernalta que vai se alimentar de peixes de tamanhos diferentes. Aí você tem nessa segunda cadeia ambiente terrestre, uma planta no solo que serve de alimento para um besouro, que vai servir de alimento para esse anfíbio, tá? Esse anfíbio, ele pode ser predado por uma serpente? Pode, tá? Esse gavião aqui pode se alimentar desse roedor? Também pode. Aí a gente tem as teias alimentares, lembram? E aí, em cada um desses níveis tróficos, representados aí pelos consumidores de primeira e segunda ordem, eu vou ter uma variedade de matéria circulante e vou ter uma diferença de energia circulando. E aí, cada cadeia vai me dizer quem ou um fluxo maior de energia. Quanto mais distante um consumidor estiver do produtor, menor o nível de energia. Mas ele vai estar aumentando. Você pode ver que de um nível para outro, de distanciamento desse produtor, eles aumentam de tamanho, você está vendo? Então eles vão acumular bastante matéria, tá? E aí, no final, a gente sempre fala assim, os decompositores finalizam. Os decompositores podem estar em qualquer momento, em qualquer nível trófico, tá bom? Ok, né? Vamos seguindo. Vamos lá? Aí a gente chega neles, nos nossos decompositores, tá? Galera, e é muito interessante, quando a gente está lá no segundo ano, a gente trabalha, né? Tem uma aula só sobre os fungos. Eu acho que tem umas 2 ou 3 aulas sobre fungos, né? Porque tem as doenças fúngicas, enfim. E aí a gente fala desses organismos, desses seres vivos. E olha aqui, pode jogar lá. São representados pelas bactérias, no caso os decompositores, já já vou falar sobre os fungos especificamente.
são representados por bactérias e fungos, ocupando o último nível trófico da cadeia alimentar. Só que você vai lembrar, eles podem estar inseridos porque normalmente a gente vai falando de cada nível, produtores, consumidores, aí a gente chega lá, né, para finalizar, mas eles podem estar inseridos em qualquer um. Eles transformam essa matéria orgânica que compõe o corpo desses seres vivos, tanto vegetais quanto animais, em decomposição, em moléculas inorgânicas que serão novamente utilizadas pelos produtores, tá bom? Olha aqui para mim. Se não fosse a ação de decompositores no planeta, nós estávamos literalmente ferrados. Tá? Ecologicamente falando, nós precisamos dessa ação. Nós precisamos desse processo. Tudo que morre, ele vai entrar em um estado de putrefação. Começa a feder, não é? Para isso, a natureza se encarrega de ter agentes que vão minimizar, que vão acelerar o processo de retorno daquilo que está ainda, que pode ser útil no organismo desse ser que agora não está mais vivo, para que ele seja reaproveitado. A natureza já faz algo que a gente, há algum tempo atrás, já há alguns anos, tem tentado falar, que é aquele processo de reutilização, não tem? Quando a gente fala de lixo? Pois é, a natureza, a gente está imitando e tem que imitar mesmo a natureza, porque ela já faz isso. Os decompositores vão liberar, vão reutilizar, vão devolver aquilo que ainda é útil no organismo desse ser, transformando isso quimicamente, quebrando moléculas que estão ligadas aí quimicamente. Lembra que a gente tem ligações químicas mais fortes e ligações químicas mais leves, né? Que são facilmente quebradas, tá? Então, cada vez que se quebra uma molécula, se rompe uma molécula, você tem liberação de energia, tá? E aí esses organismos vão utilizar essa fonte aí e vão metabolizando isso, devolvendo isso como fonte inorgânica. E essa fonte inorgânica, que tipo de fonte inorgânica, professora? Pode ser o ferro, pode ser o fósforo, pode ser o nitrogênio. Aí você vai ter toda essa fonte estando disponibilizada agora no solo e os vegetais, principalmente as leguminosas, vão estar novamente absorvendo. Existem algumas fontes minerais, né, alguns elementos químicos que não são facilmente absorvidos. Precisam sofrer outros processos de processos químicos. Aí entram as bactérias nitrificantes, tá? As ferrobactérias, que vão estar transformando isso de uma forma que essa molécula, esse elemento químico, consiga ser absorvido aí, né? Se não fosse a ação deles, não teria como haver essa forma de reabsorção. Perfeito, galera? Vamos seguindo? Olha lá. Esse mecanismo fecha o ciclo que garante a manutenção da vida na biosfera, através do reaproveitamento de nutrientes de um organismo para o outro, de maneira unidirecional dentro da cadeia alimentar. Toda vez que você ouvir o nome cadeia alimentar, você tem que lembrar que ela é unidirecional, ok? Em um único sentido. Começa dos produtores e vai passando para cada um desses níveis tróficos até chegar nos decompositores, onde você vai ter o retorno de nutrientes, mas a energia é perdida para cada um. Vamos seguindo. Aqui a gente tem várias, né, representações de alimentos que estão sofrendo a ação desses organismos, dos fungos e das bactérias. Tá bom? Aí a gente tem ali, ó, maçã, laranja. Ali é um tipo de fungo diferente do que tem aqui embaixo. Olha aqui. Aqui você tem um fungo do tipo cogumelo, visível, né? E aqui um tipo de mofo, bolor. Assim como você tá vendo aqui também no moranguinho, tá? Então, esses alimentos, eles vão entrando em deteriorização, em decomposição, por ação desses organismos. E
é muito importante que a gente crie um ambiente favorável a esses organismos para que eles realmente consigam fazer esse processo. Porque determinados animais, dependendo de como é que eles morrem, a putrefação ela é muito mais acelerada e não dá nem muito tempo, não dá qualidade para a ação desses agentes recicladores naturais que são, no caso, os fungos e as bactérias. E a gente tem que lembrar o seguinte, a forma reprodutiva desses micro-organismos favorece, né? As bactérias se reproduzem aceleradamente. Os fungos, eles têm esporos. Esses esporos estão presentes em qualquer superfície, tá? Qualquer lugar. No ambiente onde você está, na sua casa, existem vários esporos. Na sua cama, em cima da mesa, na geladeira, tá? Em todos os cantos. Os alimentos, por isso que a gente tem que ter aquela higiene na alimentação, porque os esporos estão ali. Se eles estiverem em um lugar propício, com umidade, sombreamento, eles vão se proliferar. E aí eles vão agir sobre esse alimento que ainda daria para ser consumido, tá bom? Por isso a limpeza e higiene também é importante. Não tem como eu não abrir esse parênteses aqui, tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. Há que salientar uma coisa também, né? Que alguns organismos consumidores, preste atenção, mas não estamos falando de decompositor, pois é, preste atenção. Alguns organismos consumidores, como os urubus e os siri, gente, isso aqui que você está vendo nessa imagem aqui embaixo, que não dá para você ver direito, é um siri, tá? Alimentam-se de organismos mortos e cadáveres, porém, eles não são organismos decompositores, mas são considerados necrófagos. Então, esses organismos também são importantes, esses animais também são importantes quando a gente fala de cadeia alimentar. Por quê? Olha aqui para mim, um animal morto, atropelado numa rodovia, um animal que estava voando, estava um pouco já debilitado, se chocou contra alguma outra superfície, ou se chocou com outro animal, ou entrou em algum conflito, estava com uma asa e caiu. Nesse ambiente, né, a gente tem esporos? Tem. Dos fungos? Tem. Mas vai levar mais tempo. Então, entram aí esses consumidores necrófagos, que vão se alimentar das vísceras desses animais, né? E vão permitir um ambiente e um tempo, vão facilitar, agilizar o processo de ação dos decompositores. Essa matéria agora vai entrar em processo de putrefação, mas já facilitado pelos esses necrófagos, que vão tirar essas vísceras, se alimentam ali daquela parte ainda quentinha, vamos dizer, né? Do animal que acabou de ser abatido, ou foi morto, ou aconteceu um incidente. Os animais também adoecem, né? Eles podem cair mortos por causa de uma enfermidade, tá? Não é só questão de predação, né? A gente tem que lembrar disso também. Eles são animais, são seres vivos como nós, tá? Ok? Tranquilo, né? Deixa eu ver. É isso aí. Galera, então, a nossa aula, a gente focou bastante, eu creio que deu para você compreender a importância desses organismos presentes nesse nível trófico que representa os decompositores, a importância do início dessas cadeias ou teias representadas aí pelos produtores, tá? Fotossintetizadores ou quimiosintetizadores, tanto no ambiente aquático ou terrestre, mas que estão iniciando a forma de obtenção de energia. E os níveis e a adaptabilidade de cada organismo com um tipo de alimento, se é herbívoro, se é carnívoro, se é onívoro, vai estar construindo essa rede de obtenção de alimento que é fundamental para o equilíbrio de todo e qualquer ecossistema. Quando a gente fala de cadeia, a gente está falando de predação também, falando de parasitismo também. E isso são formas de controles populacionais que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Então eu fico por aqui e a gente vai lá para a nossa revisão. Tchau!